Olá, eu sou Keila Monteiro de Carvalho, professora titular de oftalmologia da Unicamp. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês o simpósio de reabilitação visual e prevenção da cegueira do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que foi realizado durante o Congresso Internacional de Oftalmologia em Barcelona, agora em junho. Houve um convite do ICO para que o Conselho Brasileiro apresentasse um simpósio a respeito dos temas de prevenção da cegueira. Quais são as ações que o Conselho tem feito nesses anos no Brasil? E como orientadores desse simpósio, nós tivemos então eu mesma, o professor Cristiano Umbellini e o professor Milton Ruiz Alves. A respeito da Assembleia da Organização Mundial de Saúde, houve uma resolução sobre um plano de ação global falando sobre a saúde ocular universal. Os princípios, então, são o acesso universal e a equidade. As pessoas cegas ou que tenham baixa visão devem participar por completo em todos os aspectos da vida, seja nos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. A Convenção da Organização das Nações Unidas a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, no Tratado Internacional dos Direitos Humanos, tem sido construído ao longo dos anos em vários aspectos. Um deles é a respeito dessa Constituição, que foi feita pelo Decreto Legislativo 186 de 2008. Os objetivos: garantir novamente as oportunidades iguais, o combate à discriminação e eliminar as barreiras sociais. Devido a esse exercício dos direitos humanos, respeitando a autonomia, para que a pessoa com deficiência possa participar melhor de todos os aspectos da vida. Em português, então, vocês vão ler a respeito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Na lei brasileira, nós temos a lei número 13.146, que foi de 6 de julho de 2015, portanto bastante recente, que é a lei da inclusão das pessoas com deficiências, é o Estatuto das Pessoas com Deficiências. A esse respeito, nós convidamos, inclusive, a deputada Mara Gabrilli, que justamente foi quem fez o relato na Câmara dos Deputados dessa lei, que mesmo antes dela entrar já estava sendo trabalhada. Essa lei ela foi designada para permitir e promover, sob as condições de igualdade, o exercício fundamental dos direitos e liberdades das pessoas com deficiências, lembrando essa inclusão social e a cidadania. Aqui na foto nós temos a Mara Gabrilli, no CBO Mulher, quando ela falou a respeito da lei e de toda a sua trajetória de vida, objetivando essa inclusão do deficiente plenamente na vida comum do cidadão. Em São Paulo, nós tivemos bem recentemente, agora no mês de maio de 2018, um Fórum Nacional para a Atenção da Pessoa com Deficiência. Esse fórum ele foi um grande esforço realizado para justamente que os deficientes consigam obter essa autonomia e independência, e foi patrocinado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Sociedade Brasileira de Visão Subnormal e a Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência, porque no estado de São Paulo nós temos uma secretaria especial que trabalha exatamente com as pessoas com deficiência, que a doutora Linamara Rizzo Batistella coordena. São Paulo é um estado do Brasil dos mais desenvolvidos nesse aspecto dos direitos dos deficientes. Nós temos inclusive esse Centro de Tecnologia e Inovação para o Deficiente Visual, que existe desde 2014 e que inclusive ele fala sobre todas as questões dos direitos e essa inclusão real da pessoa com deficiência. É um local muito grande, com 3.000 metros quadrados, trabalhando com habilitação das crianças, reabilitação dos adultos, um trabalho interdisciplinar com um time voltado para a inovação, sempre nesse objetivo de melhorar a qualidade de vida. Aqui nós temos a professora Linamara, que é fisiatra, que é coordenadora do projeto e coordenadora da secretaria
estadual dos direitos das pessoas com deficiência. O tempo em que só a bengala branca que existia para os cegos já passou. Atualmente, para essa inclusão da pessoa cega na sociedade, nós temos todas as técnicas de orientação e mobilidade, que os profissionais trabalham com isso. Aqui nós temos na foto o senhor cego com um chão adaptado, andando com a bengala, e ao lado a pessoa que está fazendo a orientação. Então a bengala branca ainda é usada, ela é muito importante, mas além disso, nós temos outras maneiras de fazer essa inclusão do cego. Os recursos eletrônicos e também, eventualmente, até mesmo com o guia, com o cão. Esse outro senhor, que trabalha também que é atendido nesses centros de reabilitação, ele fala que a visão dele foi se tornando cada vez menor devido ao glaucoma, que foi ficando pior com a idade. E ele fala sobre a questão da reabilitação, que o ajuda nas atividades de vida diária. Temos também a livraria acessível, que é a tecnologia assistiva para toda a população no estado de São Paulo todo, disponível em vários locais. Esse kit de acessibilidade para as livrarias, eles têm o computador, justamente esse scanner, que funciona para fazer scanner e aparece então aqui no vídeo com ampliação. Tem vários tipos de teclados já adaptados e programas de voz que podem ler o livro para se a visão for muito baixa. E trabalha com um software que é o NVDA, que é para facilitar então esses equipamentos de acessibilidade. Na Unicamp foi desenvolvido, eu bolei inicialmente, depois os alunos de pós-graduação têm feito e nós estamos o tempo todo fazendo atualizações, um site chamado Auxílios Ópticos. Então a pessoa deve abrir o site da Faculdade de Medicina, de Ciências Médicas da Unicamp, dentro do site da Faculdade de Ciências Médicas, /FCM/Auxílios Ópticos, onde a gente explica quais são os auxílios ópticos para baixa visão, as questões das lupas, todos os tipos de óculos, sistemas telescópicos, filtros especiais, os sistemas de magnificação da imagem e dando orientações sobre vários tipos de recursos que o deficiente visual pode utilizar. Esse site ele é um tutorial, ele é baseado assim de maneira simples, justamente para que o professor do ensino regular possa passar aos alunos as informações e que eventualmente as famílias não têm às vezes um completo conhecimento sobre esses itens, podem então acessar e ter as informações mais simples. Além disso, na Unicamp nós temos na Biblioteca Central um laboratório de acessibilidade, a livraria central chamada César Lattes. Nós temos todo o acesso à informação, porque os textos são digitalizados, tem um laboratório didático suporte para os alunos da Unicamp, que apresentam deficiência visual, que não é um número grande, mas eles têm o vestibular adaptado e depois durante a faculdade eles também têm esse auxílio pedagógico. Tem uma área de musicografia Braille, que é em cooperação com o Instituto de Artes, que é muito interessante, e tem também uma área de mídia e audiodescrição, que é relacionado para todos os deficientes visuais. E temos também outros assuntos ainda em relação à acessibilidade. Aqui são alguns programas do governo federal. Nós temos esse programa POET, que é uma iniciativa do Trânsito das Américas, OAS, e que oferece computador e cursos para treinar o deficiente visual e facilitar o uso dos equipamentos acessíveis. Aqui vocês veem teclados que são acessíveis, com letras ampliadas, com teclas inclusive até mesmo com braille, e participando para um desenho universal na acessibilidade. Várias cidades do estado de São Paulo têm esse tipo de recurso que está sendo oferecido, e as cidades do estado de São Paulo que participam são Santos, Campinas, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Sorocaba, São Paulo, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Bauru. Então você veja que várias cidades do estado já estão recebendo esse tipo de material para facilidade.
Precisamos falar também sobre o direito das pessoas com desabilidades, inclusive outros tipos de deficiências não visuais associadas aos visuais, e relacionada à questão do emprego. Nós temos curso virtual para cerca de 2.000 empregados do estado de São Paulo, que mais ou menos com 30 horas, para disseminar o estudo a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Então, esses estudos são importantes porque eles têm essa coordenação, sempre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia participando, e os programas relativos à reabilitação visual são esses os que temos em São Paulo e no Brasil. Em relação às políticas de inclusão, os limites e as possibilidades. Aqui nós estamos citando um artigo sobre a política de inclusão do portador de deficiência. Esse artigo, publicado em 2008 por França, ele fala sobre o impacto dessa política nacional de integração com a pessoa com deficiência no Brasil. E eles concluíram que ainda existem muitas dificuldades na educação e que está faltando, então, o que falta? Falta essa questão em educação mesmo, qualificação, estratégias para que possam melhorar ainda essa inclusão. Necessário que haja essa melhora. Por último, um último programa do governo brasileiro é o programa PRONAS, que é um programa nacional para suporte das pessoas com deficiência, e nesse tipo de programa é encorajado que organizações não governamentais façam projetos para melhoria dos deficientes. Então, não é um programa assim propriamente que o governo faz, ele passa recursos para que organizações particulares façam projetos sobre isso. Alguns projetos interessantes para o deficiente visual são o projeto Guia do Pedal, que é o ciclismo de inclusão, onde tem um guia vidente, a bicicleta é preparada com 2 pessoas, o da frente é o vidente, o de trás é o deficiente visual, geralmente são deficientes visuais mais profundos ou com cegueira mesmo total, e nesse projeto aqui eles participam de uma forma de inclusão social muito importante. Existem outros programas também, esse programa do governo federal está sempre aberto, ele oferece recursos para que a sociedade faça esse tipo de ação, sempre promovendo a inclusão do deficiente visual na nossa sociedade. O Conselho Brasileiro tem sempre colaborado nessas ações. Quem desejar fazer um projeto pode trazer ao Conselho Brasileiro, que nós temos o pessoal que trabalha com essa questão sempre à disposição para que possamos promover. Então, fizemos essa revisão do que existe no Brasil hoje em dia, em termos de reabilitação visual, para que os senhores possam apreciar. Muito obrigada.